Gênesis 14, 24. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e ao 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé-Quiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até ao Parã que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também aos amorreus, que habitavam em Hazazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte, e tomaram todos os bens de Sodoma, e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um, que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a minhas pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Ora aqui comigo rapidinho. Senhor, reconhecemos que assim como Abrão não hesitou em arriscar sua vida para resgatar seu irmão Ló, também somos chamados a zelar pelos nossos irmãos em momentos de dificuldade. Dá-nos coragem para enfrentar batalhas quando necessário, confiando que Tu vais à nossa frente e entregas os inimigos em nossas mãos. Que possamos, como Abrão, reconhecer que toda vitória vem de Ti, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Ajuda-nos a ser fiéis em devolver a Ti o que é Teu, e a não nos deixar seduzir pelas riquezas deste mundo. Que nossa confiança esteja totalmente em Ti, e não nas ofertas dos homens. Guarda nossos corações em integridade diante de Ti. Amém. E após esta grande vitória e demonstração de fé, Abrão teve uma visão. O Senhor veio a ele com uma palavra que mudaria tudo. Uma promessa ainda maior estava prestes a ser revelada. Mas Abrão tinha uma pergunta que incomodava seu coração. Senhor, que me darás se continuo sem filhos? A resposta de Deus seria surpreendente.